A convidada de hoje é uma deputada estadual eleita pelo estado de São Paulo, que em seu primeiro mandato já provocou uma quantidade enorme de fissuras e de revoluções. Com ela, eu aprendo muito sobre um jeito bom e potente de fazer política, principalmente porque a política que ela faz vai para muito além de ter apenas um mandato. O que ela pauta é o resgate da dignidade e da humanidade de sujeitos que sempre foram excluídos dos espaços institucionais, numa perspectiva de reintegração de posse. Hoje, com muita alegria, eu converso com Érica Malunguinho. Bem-vindos a mais um episódio da série Potências Negras. Érica, meu bem, muito obrigada por ter aceitado o convite de participar desse projeto. Estou feliz de te ter aqui. E queria começar essa conversa pedindo para você se apresentar, para você falar de você. Eu acredito que muita gente que segue aqui o canal conhece teu trabalho, te acompanha, mas eu não queria dispensar as apresentações e queria ouvir como Érica Malunguinho se apresenta, fala de si. Difícil, isso é sempre difícil, mas eu sou Érica, sou pernambucana e eu sou, na verdade, eu sou pernambucana e sou uma pessoa movida à vida e o que for necessário na vida para que a vida permaneça viva, eu estarei, enfim, intervindo, movimentando, mexendo. Eu acho que essa pessoa sou eu. As outras coisas todas que vão se agregando, né, vão se moldando junto com essa existência, fazem parte da necessidade da luta, da permanência, do estar viva. Você falando dessa sua perspectiva de estar viva e de fazer essas lutas, uma coisa que eu admiro muito, que eu gosto muito de acompanhar o seu trabalho, especialmente aqui na Assembleia, como deputada, é pensar, identificar na política que você faz esse valor, né, da vida, assim, a coisa de estar ocupando um espaço, não por estar ocupando esse espaço, mas porque estamos pensando em algo maior, né? Estamos pensando em um projeto, assim. E você é mestre em História da Arte, em Estética, História da Arte, e trabalhou com educação um tempo. Como que foi essa jornada de vir parar aqui no campo da política? Então, é isso que quando eu estava falando que, né, que eu sou uma pessoa movida pela vida e etc. E as coisas do mundo, né, foram se amalgamando, foram aderindo à minha existência para que eu tivesse neste momento e nesse lugar agora. E essas coisas que foram, né, foram se aderindo ao meu corpo dizem respeito, pensando racionalmente, né, diz respeito às artes, sim, diz respeito à educação. Eu começo isso muito cedo não, mas eu era adolescente, eu fazia intervenções de arte em moda com uns amigos, sempre discutindo gênero, sexualidade. Aí quando eu saio de Recife, isso eu faço em Recife, venho para aqui para São Paulo, volto para São Paulo. Eu venho aqui para São Paulo, eu continuo e isso tem uma nova dimensão, porque aí eu adentro também a educação e trabalho muitos anos como professora de crianças, adolescentes, adultos, professores por muitos anos para circos escola, para escolas formais, públicas, privadas. Passo muito tempo nesse trajeto, até que em um dado momento eu sinto uma limitação dos espaços institucionais que eu frequentava, né, que eu trabalhava, porque esses lugares não tinham a radicalidade necessária para colocar à mesa as discussões fundamentais de forma radical. E aí que surge, né, vem a Aparelho Luzia, reconstruindo uma história que é, né, muito anterior à nossa própria vida neste tempo, e ela vem para dar continuidade e sistematizar esse processo da minha vida individual, mas a minha vida enquanto ser coletivo. E a Aparelho Luzia sistematiza com a radicalidade necessária em oposição a uma normatividade, enfim, compulsória aí que foi colocada. Para chegar até a política, eu preciso dizer que política não é o que se faz aqui apenas. A gente é
política, né? Um corpo negro vivo é um corpo político, um corpo de uma travesti viva é um corpo político, porque afinal de contas, à medida que você precisa negociar seu pertencimento, você já está agindo na polis e modificando a polis, né? Modificando a coletividade política, é isso. E vem muito antes de fazer isso racionalmente com as artes, com a educação. Isso vem de sempre, né? Minha força motriz, né? Ela não partia da compreensão da legitimidade na institucionalidade, mas sim da obrigação que cada sujeito e sujeita tem na sociedade, né? No seu compromisso enquanto participantes de uma coletividade e que nós somos complemento deste todo, né? Somos só uma parte. Então, para chegar até esse lugar institucional, era isso que estava em jogo, né? Se movimentando sempre. E é isso. Isso me levou até perceber, né? Ver a necessidade de estar nesse lugar, né? Da Assembleia Legislativa neste tempo agora. E aí, como eu digo, o que está acontecendo aqui é a sistematização, e como foi em outros momentos, a sistematização de um processo histórico aí que é muito anterior a mim, mas que nos vai dando direção para que eu chegue nesse lugar e entenda a necessidade, a importância e as responsabilidades de estar nesse lugar agora. E como que tem sido essa experiência de pautar essa radicalidade dentro desse espaço aqui? É que para mim essa é a naturalidade da vida. Sim. Não há a possibilidade de um projeto restaurador, não há possibilidade de um projeto humanizador que não perpasse pela radicalidade. E a radicalidade, obviamente, ela tem que estar a favor da vida. A radicalidade significa não aceitar que as formas convencionais e ideologicamente programadas de fazer política sejam determinantes e as únicas determinantes da sociedade. A radicalidade significa que corpos diferentes daqueles corpos que sempre ocuparam esses lugares precisa estar presente, não só presente fisicamente, porque o nosso corpo é intelecto também, um corpo que tensiona as relações sociais por existir, mas ele é carregado de narrativas, de experiências e de habilidades e de sensibilidades que são essenciais para desconstruir as violências estruturais. E aí eu vejo que nesse sentido há um caminho muito longo pela frente, porque esse é um lugar que ele é tomado por formas de observação do mundo que estão muito aquém, muito distantes do que a sociedade precisa, porque a sociedade não precisa de prisões, não precisa de repressões, não precisa de punição, muito pelo contrário. A sociedade precisa de lugares possíveis para existir, precisa de oportunidades. Então, a radicalidade é romper com essa política, com essa ideia de segurança pública que só visa o armamentismo, porque uma política de segurança pública ela só será efetiva e verdadeira se ela estiver atrelada à educação, à saúde, à moradia, à distribuição de renda e trabalho. Senão não existe política de segurança pública. Pensar em direito para todos é pensar, obviamente, em um processo de reparação histórica em relação a grupos que foram historicamente também vulnerabilizados, como a população negra. Temos aqui como dois fundamentos raça e gênero. Então toda a nossa perspectiva de elaboração da institucionalidade parte dos fundamentos de raça e de gênero. A gente não pensa raça e gênero como recorte, e sim como fundamento. E essa experiência eu posso dizer que do nosso lado, né, do que a gente vive a gente sabe que é a nossa luta e faz parte dela, porque a nossa luta é pela vida, como eu disse anteriormente. Ela visa a inclusão, ela visa agregar, ela visa que todos tenham
possibilidade de existência. Ela não fala, ah, você X evangélico não vai estar, ou você X que é de direita não vai existir. Não, todo mundo pode existir, desde que a existência dessas pessoas não cerceiem a existência de outras pessoas, que são pessoas que foram historicamente vulnerabilizadas, que merecem toda a atenção e merecem todo o olhar do Estado e do poder público para o reequilíbrio dessas forças, né? Para garantir a equidade. Só que isso, para o nosso lado, está muito resolvido, mas não é uma coisa fácil para pessoas que se construíram historicamente a partir dos lugares de privilégio, e essas pessoas estão sentadas em cima dessa normatividade e querem impor essa forma de normativa de existir para todos. E essa imposição que eles têm parte da exclusão que tem em relação a alguns corpos. Mas o mais importante de tudo isso é que nós estamos criando, colocando na esfera pública, né, essas mandatas todas, mas não só essas que estão na institucionalidade, mas também a sociedade civil organizada, cada vez mais pactuadas que a diversidade é a regra e a lei. E para ela existir é necessário fazer processos de reparação. E nós estamos aqui para fazer esse tensionamento. E, obviamente, ao mesmo tempo, conferir às pessoas que são contra, né, entregar para as pessoas que são contra esses projetos o bastião da morte, da necropolítica, porque se não se faz política de inclusão propositivas, de melhoria da vida das pessoas, você está fazendo políticas de exclusão. Então, é nesse sentido que nosso tensionamento aqui, né, vem se discorrendo. Assim. Assim como Érica, existem outras mulheres negras na política lutando pelos direitos das minorias. Ou melhor, lutando pelos direitos dos grupos minorizados. Afinal, a gente sabe muito bem que pessoas pretas, pobres, mulheres e LGBT não são minorias. Uma delas é a deputada estadual feminista, negra e ativista socioambiental Mônica Seixas. Representante do mandato coletivo Bancada Ativista, busca incentivar as pessoas a tomar de volta a participação na política, que foi tirada de nós para dar espaço para aquele perfil do homem branco de meia idade que faz políticas para si e não para o povo. Temos também a socióloga e cientista política Áurea Carolina, deputada federal que luta por uma política mais feminina e plural. Integrante do Muitas, movimentação coletiva que age em sintonia com lutas populares, ocupa a Gabinetona, um mandato coletivo construído por 4 parlamentares em 3 esferas do Legislativo. Além delas, temos a deputada federal, professora e assistente social Benedita da Silva, que construiu sua vida política envolvida nas lutas em defesa da mulher, em favor da igualdade racial e das comunidades mais pobres do Rio de Janeiro. Em 82, Benedita foi a primeira mulher negra a ocupar uma cadeira na Câmara de Vereadores do Rio, e até hoje escreve sua trajetória de luta em favor dos grupos minorizados. Nas palavras de Angela Davis, quando uma mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. Eu sou o Sam Santos e esse foi o Ampliando as Redes. A gente se vê amanhã. Imagino que seja tudo muito desafiador pensar nessa atuação dentro desse contexto, né? E é isso, acompanhando o trabalho a gente vê as disputas e os tensionamentos e tal. Mas eu me movo muito pelas potências que eu vejo no que a gente faz, né? No que a comunidade negra tem produzido. E algumas coisas me movem nessa esperança de continuar se movimentando para poder ver as coisas caminharem e a gente conseguir fazer a transformação que a gente precisa. O que te move nessa caminhada ainda, por mais difícil que ela seja em boa parte do tempo, assim? Acho que é o que eu falei no início, o que me move é a necessidade da vida, da existência, da possibilidade, né, da necessidade das pessoas de terem uma casa, de terem alimento, de terem acesso aos bens materiais e imateriais, né, de terem acesso a lazer. O que me move é a prosperidade, é o afeto, sabe? E eu sei que isso é muito possível, porque existem registros, tem registros na história, né, que nos mostram formas não ocidentais, não
não eurocêntricas de produção de cultura, né, de fazer cultura, que mostram a possibilidade, né, de um lugar mais justo, mais equânime. Obviamente não estou romantizando as sociedades africanas ou as sociedades indígenas, civilizações indígenas e africanas. Não é um romantismo, mas assim, em diversas experiências de civilizações, elaborações e organizações de gente que nos dão pistas de um bem viver. Há tecnologias sociais negras que são referências, né? A própria nação Quilombo dos Palmares, que é nossa maior experiência assim, de república e de democracia, segundo Lélia Gonzalez. Eu digo que é o nosso único e real governo. Então, há possibilidades. As pessoas já estão querendo que faça um quilombo dos Palmares. Poderia ser. Mas no caso, entender isso não como um espaço físico, né, mas como uma tecnologia de permanência, de sobrevivência, de bem-estar, né, de participação coletiva, enfim, né, e de responsabilidades coletivas também. E sei que isso só será possível, e é por isso também que eu me movo a partir do momento que houver uma alternância de poder. A alternância de poder no sentido de que os grupos que foram historicamente afastados dos lugares de decisão estejam nesses lugares para conduzir a narrativa, para conduzir as formas para desconstruir essas violências, né? Acho que é um pouco sobre descolonizar as nossas referências também. Absolutamente, absolutamente. E entender que um outro projeto civilizatório que a gente está construindo, né? Exatamente. O novo marco civilizatório, ele perpassa pela alternância de poder, perpassa pela reintegração de posse, e reintegração de posse não é um termo que tem que ser usado pelo Estado. Quem tem que reintegrar posse são as pessoas que construíram tudo, a braço, a suor e etc. A posse enfim, de quem construiu isso com todas as mãos. Então, reintegração de posse de todos os bens materiais e imateriais que foram saqueados da população, então, da população negra, da população indígena. Eu acho que é por esses lugares, é por isso que eu me movo, assim. E entendo a população negra como o grande desatar desse nó por questões muito objetivas, tá? Inclusive, né? Porque nós fazemos parte da base da pirâmide, né? E uma vez que essa base se desloca e se movimenta, a estrutura se movimenta, né? A Angela Davis fala, mulheres negras se movem, o mundo inteiro se move. E isso é uma realidade. Nós sabemos que essa economia burra, né, de pensar apenas nos grandes conglomerados econômicos, ela é um modelo de economia muito senil, ultrapassada, que só retroalimenta os mesmos, né, as mesmas falências, né, em termos de humanidade. E nós precisamos nos voltar objetivamente, sistematicamente e coletivamente e de forma radical às pessoas que estão vulnerabilizadas e deslocá-las desses lugares de vulnerabilidade. Existe esperança para nós? Estamos caminhando bem? Sem dúvida, estamos vivos. O maior ato de resistência é um corpo negro vivo. O maior ato de resistência. Então, sem dúvida, não há só possibilidade, como há um futuro pela frente. Existe horizonte. Agora precisamos de estratégia para que ele se torne viável. Precisa de estratégia, não precisa só ocupar. Precisa ocupar com estratégia. Eu tenho dito sempre que precisamos restabelecer nossas redes de solidariedade, expandir redes de solidariedade, de afeto e econômicas. É crucial. Economia, afeto e solidariedade. E aí a sociedade civil organizada, sem dúvida, tem condições de romper isso, né, de forma gigantesca. Mas para isso, a sociedade civil organizada, né? Para isso é necessário não esperar uma eleição. Sim. Não é só na eleição.
no cotidiano, no todo dia. É isso. Muito obrigada, você é maravilhosa. Obrigada, eu. Admiro muito você, muito bom te ter aqui nessa conversa. E parabéns pelo trabalho, força e estamos juntos. Obrigada. Eu acredito muito nesse horizonte que você propõe e caminhamos para a mesma direção. Vai acontecer. É isso. Vamos embora. Obrigado. Axé. Axé.